Isaías 9,6 diz que ele é o quê? Isaías 9,6 diz que Jesus será o príncipe da paz e o rei dos reis não, o pai da eternidade. Jesus é o pai da eternidade. E lá em Apocalipse 19 diz que ele é o rei dos reis. Por que ele não é o príncipe dos príncipes se ele é filho? Ah? Por que ele é rei dos reis? Por que ele é senhor dos senhores? A gente vai ver isso já. Agora, nesse momento, a gente vai discorrer sobre as incoerências de ser trinitário. Olha só as incoerências. E eu vou citar alguns textos, daqui a pouquinho eu vou ler Atos 7 e Hebreus 1. Quero que você analise o seguinte. Deus, com apóstrofe para não usar o nome dele em vão, né, o quarto mandamento, não que isso signifique que não estamos usando o nome dele em vão, mas é uma forma de explorar isso e raciocinar dessa forma. Deus, que significa Senhor do céu e da terra. Senhor. Para ser Deus, tem que ser eterno. Eterno não é de eternidade a eternidade a partir do dia que ele foi gerado ou criado. Não. Esse é o grande problema, meu irmão. Esse é o grande problema. Eterno é eterno, para trás e para frente, não tem princípio de dias. Você está entendendo? Não tem genealogia, lembra de Melquisedeque? Não tem. Ele é, para cá e para cá, Deus. Ele também é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente. Não significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas significa que ele pode estar. E significa que ele pode operar em um monte de lugares ao mesmo tempo, sem nenhum problema. E ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. E quando dizemos que ele é o Todo-Poderoso, ele é. Agora preste atenção. Segundo Hebreus, capítulo 1, se baseando em Salmo 2, olha o que diz aí. Abra aí, Salmo, capítulo 2. Na verdade, Salmo não tem capítulo, né? Salmo é poesia. Abra aí, Salmo 2. Com tanta coisa na cabeça e a hora passa. Salmo 2, versículo de número 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Isso aqui é a mesma coisa do Salmo 91. A sombra do Onipotente descansará. E outros versículos que vão mostrando a narrativa. Tem o Salmo, se eu não me engano, acho que é 34. Deixa eu confirmar aqui, o 37. Acho que é o 37. Que diz, Deus, o teu Deus, não é isso? Vai colocar os seus inimigos. Aqui, acho que é o 34, né? Me ajuda aí. Procura aí onde é que está. Deus, o teu Deus, que é citado lá na frente novamente no Novo Testamento. Esses textos todos de Salmos, são muitas vezes aplicados de forma espiritual. A gente não sabe explicar, mas Davi, Isaías e outros profetas tiveram momentos de revelação, de inspiração pelo Espírito Santo, citando essas manifestações, que para o Trinitário são 3 pessoas. Então vamos lá, para coerência. E automaticamente, incoerência. Vamos lá. Se Jesus, abra aí, Hebreus 1, que vai citar o Salmo 2, 7, que a gente acabou de ler. Se Jesus é um ser criado, gerado,
Nós já vamos entender o porquê que o escritor dos Hebreus, que eu acredito ser Paulo, pela linguagem, disse isso. Então, Jesus não é Deus. Essa é a primeira grande incoerência. Está aqui, Hebreus 1:5 vai repetir o Salmo 2. Porque a qual dos anjos disse jamais, quer dizer, ele não está falando aos anjos, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, versículo 3, o qual sendo, a explicação está aqui no contexto, o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, aqui no original não é bem de sua pessoa, vamos lá, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade com letra maiúscula nas alturas. Nós vamos falar já já sobre dextra, inclusive citando a visão de Estevão em Atos 7. Segura aí que cada ponto num ponto. Primeiro a gente vai ver a incoerência. A primeira incoerência. Se Jesus foi gerado, nós temos um grande problema. Primeiro, que Jesus não foi criado. Gerado não é criado. Mas tem gente que acredita que ele foi criado. Se Jesus foi gerado, Jesus, como a gente leu ali, é igual Satanás. É igual Miguel. Jesus é igual Maomé, igual Buda. Porque Jesus não pode ser Deus, porque para ser Deus tem que ser eterno, e Jesus tendo sido gerado não é eterno, porque então ele tem princípio de dias. Vocês entenderam? Então aquela história de que só tem um Deus subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas então Jesus não pode ser Deus. Aí que vem a questão, para a Trindade ser coerente, Jesus não pode ser Deus. Existem muitos irmãos que estão fora do sistema que acreditam na Trindade, mas Jesus não é Deus para eles. Aí até tem coerência. Presta atenção. Se você crê na Trindade e Jesus não é Deus para você, porque ele foi gerado, então tem coerência. Coerência. Só que aí tem outro problema. Se Jesus não é Deus, viu até volta. Se Jesus não é Deus, aí eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Viu? Você está entendendo? Tem coerência do ponto de vista organizacional, da substância, da essência, daquilo que tem começo, meio e fim, daquilo que encaixa, daquilo que fecha. Porque se Jesus não é Deus, aí tem coerência, mas aí acabou tudo. Se Jesus é Deus, então Jesus não foi gerado. Mas então o texto está errado? É alguma adulteração? Não. Simples. Aí tem aquele que não sabe refutar, ele vai dizer assim, não, ele foi gerado porque a sombra do Onipotente desceu cobriu a vida de Maria. E ela gerou Jesus no seu ventre. O Espírito Santo se apoderou dela, ela gerou Jesus no seu ventre, então gerou fisicamente. Essa resposta é uma resposta medíocre, mediana. Por isso que o pessoal leva uma lambada dos trinitários porque não estuda. Não é por aí. É um começo, mas não é por aí. Quando diz que Jesus é gerado, está dizendo que ele é o Filho. Se você ver os diálogos de Jesus, a pomba descendo, qualquer outra coisa, etc, etc, você sempre vai ver 2, 3 pessoas. Principalmente no período transitório interbíblico, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver 3 pessoas, vai ver 2 pessoas. Aí você vai ser trinitário ou dualista, testemunho de Jeová, ou sei lá o quê. Você está entendendo? Agora, se você vê a Bíblia com visão panorâmica, de cima, como águia,
se você vê ela como Deus vê cabalmente, começo, meio e fim, o plano soteriológico de Deus do começo ao fim, alfa e ômega, começo, meio e fim, como deve ser vista uma eternidade, para tentar com a nossa mente que é incapaz, e diz lá em 1 Coríntios 13:12, conhecemos em parte, o nosso conhecimento é parcial, para tentar entender essa eternidade. Porque nós recebemos, diz João 3,16, aqueles que creem no Filho, a vida eterna. Então passamos a ser eternos, mas nós não éramos. Nós fomos sim criados, nós sim criados. Gerados no ventre de nossa mãe, mas criados. Agora, peraí, para ser eterno não pode ser igual nós, que fomos gerados, criados. Então aí vem. Quando você olha diálogos, você vai ver uma pessoa, duas pessoas. Você vai ver pai, você vai ver filho. Ele enviará outro consolador. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vai ver uma terceira pessoa. Vai ver duas, vai ver três. Não vai ver uma. Aí vai vir aquela refutação mequetrefe dos trinitários, que dói as orelhas, dizendo que só está escrito lá em Isaías, Jeremias e no Velho Testamento que Deus é um, porque na verdade naquele tempo tinha muito politeísmo, muita idolatria, bezerros de ouro, deuses, lua, sol, estrela. Tinha os povos da Babilônia, da Grécia, os persas. Esses impérios todos eram extremamente pagãos, extremamente politeístas. Então Deus queria enfatizar que ele é um. Que refutação mequetrefe. Deus é e sempre foi um. Será difícil entender isso? Só tem uma igreja, só tem um povo, só tem um céu, só tem uma salvação, só tem um caminho, só tem um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você olhar assim, diálogos, eu vou colocar em vermelho aqui, diálogos. Tem gente que diz assim, por que você escreve e lê? Quando a pessoa escreve não precisa ler. É porque tem gente que não está enxergando, entendeu? Diálogos, Pai, Filho e Espírito Santo. Diálogos. Você vai ver 3 pessoas, 2 pessoas. Agora, se você vê na visão como águia, visão panorâmica lá de cima, não como lagarta, crisálida, casulo, fica ali, filhote de sabiá, levado pelo sistema. Eu nasci trinitariano, vou morrer trinitariano. Eu nasci acreditando em 3 pessoas, vou morrer acreditando em 3 pessoas, porque minha avó acreditava em 3 pessoas, minha bisavó acreditava em 3 pessoas, minha trisavó acreditava em 3 pessoas, e eu vou morrer acreditando em 3 pessoas. Então, se você for assim, se você não olhar como uma borboleta lá de cima, você não vai enxergar. Você não vai enxergar. Não são 3 pessoas. Não. O que é então, irmão? Fala de uma vez. São 3 manifestações que dizem respeito à sua única divindade, só tem um, divindade. Quantos batismos tinham? Batismo na sua morte, batismo no Espírito Santo, batismo, tinha 4 batismos. Aí Paulo escreve aos Efésios 4, capítulo 4, um só batismo. Aí um diz assim, esse batismo é o batismo no Espírito. Outro diz, esse batismo é o batismo nas águas. Não, esse batismo é o batismo na sua morte. Todos fomos batizados em sua morte. Isso é difícil? Romanos 6. Você percebe que não encaixa? Se você acreditar que aquilo é um batismo nas águas, não vai encaixar. Sempre vai ficar faltando uma pecinha para fechar. E não vai ter paz. É batismo na sua morte, que é o único batismo que salva. No mesmo texto, ele fala que tem só um corpo, que tem só uma igreja. E no mesmo texto ele diz que tem um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Aí sabe o que o Trinitário vai dizer? Viu?
um só Deus, vírgula, um só Senhor. Eu usei muito esse argumento quando era trinitário. Um só Espírito. Está falando da pombinha que veio 3 vezes. Está falando das manifestações. Ele se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como Pai, até aqui, ó. Daqui até aqui. Como Pai. Por que você não vê Jesus aqui? Por que aqui ninguém viu Jesus à destra de Deus? Por que Jesus não aparece aqui? Cadê Jesus daqui? Ah, Melquisedeque. Não vem com história. Cadê Jesus daqui? Hã? Aqui, ó, 3 anos e meio de ministério. Ele está como filho se manifestando em carne. Ele veio resolver o problema como o segundo Adão. E a terceira manifestação como espírito. Está aqui. E a pomba não voltou mais, porque achou lugar. Agora ela mora dentro da igreja, dentro de nós. A arca. Olha só. Tem uma coisa interessante. Jesus teve que subir ao céu. Ele disse, eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar. Muitos quartos, casas, moradas. E enviarei o outro Consolador. Aí o pessoal diz, o outro Consolador, terceira pessoa, Espírito é pessoa. Nunca vi essa. Ninguém nunca viu Deus. Deus é Espírito. Tem 2 Espíritos então. Tem 3 Espíritos. Espírito de Cristo, Espírito Santo e Espírito de Deus. Por que Jesus, quando encontrou os discípulos a caminho de Emaús, partiu o pão, eles reconheceram ele assoprou, recebam o Espírito. Mas aqueles ali receberam. No coletivo, a vara e a igreja só recebeu 50 dias depois, por isso que se diz Pentecostes. Receberam em Atos 2 a descida do Espírito Santo. Respondam para mim aqui comigo. Por que Jesus teve que subir para enviar o outro Consolador? Por quê? Não são 2 pessoas? 2 pessoas não podem ocupar o mesmo espaço? Ah, tá começando a entender? Você, aluno, aluna, tá aí? Tá desembaraçando agora, hein? Então, como é que fica? Como é que entendemos isso? Ele teve que subir para depois enviar o Consolador? Mas ele é o mesmo que disse assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele é o mesmo que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ele é o mesmo que João falou no Apocalipse, que ele passeia no meio dos 7 castiçais. Ei. Você está entendendo? Ele está conosco, ele se manifesta aqui, estamos reunidos como igreja no nome dele, ele está aqui. Não é 2 pessoas que estão aqui. Se ele foi e enviou outro Consolador, então por que ele tem que estar aqui? Ah, mas eles agem junto, então por que ele teve que mandar outro Consolador? É porque começou uma terceira manifestação do Espírito Santo. Ele enviou o seu Espírito, isto é, ele está se manifestando como Espírito. Aí vem uma outra incoerência. Porque Deus sabe o dia e a hora, mas Jesus não sabe o dia e nem a hora. Jesus não sabia. Aí o trinitário diz assim: Jesus não sabia. Todo trinitário diz isso. Todo teólogo trinitário diz isso. Jesus não sabia quando ele estava em carne. Aí vem toda uma discussão se ele estava em carne, se ele era 100% homem, se ele era 50% homem, se ele era 100% homem, 100% Deus. Escuta só. Ele é Deus em carne, ele é Emmanuel, sem papo. A questão é a seguinte: ele disse: ninguém sabe o dia nem a hora, nem eu, nem os anjos. Quem sabe é o Pai. Então, o Pai, outra pessoa. É isso que o trinitário diz. Mas quando Jesus recebeu todo o poder, aliás,
Lembra que ele disse, o Pai é mais poderoso do que eu? Então tá aqui, ó, o Pai mais poderoso e ele menos poderoso, certo? Aí ele morre e recebe todo o poder. Quer dizer que Deus, então, o outro Deus, ficou sem poder, né? Porque ele recebeu todo o poder, o outro Deus ficou sem poder. Essa é a coerência trinitária. Presta atenção. Ele não sabia o dia nem a hora. Ele estava em carne. Ele não sabia. Mas aí quando ele recebeu todo o poder, que ele volta ao céu, ao seu trono, aí ele passa a saber. Abra sua Bíblia aí. Aí o trinitário vai usar um argumento que depõe contra ele. É o argumento, é como diz, suicida. Apocalipse 1, versículo 3, Apocalipse 1, 1. Abra aí. Apocalipse 1, 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual, quem deu? Deus. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, peraí. Vem a segunda incoerência. Lembra que eu falei que ia falar de duas incoerências? A primeira incoerência é que se Jesus foi gerado, ele não é eterno. A segunda incoerência, aqui a primeira, é que segundo Apocalipse 1, 1, ele não sabia o dia nem a hora, agora ele passa a saber, porque Deus, ele transmite essas notícias, essas informações a Jesus. Então aqui vem uma questão muito complicada, que é a onisciência, porque para ser Deus você tem que ser eterno, número 1, mas para ser Deus, número 2, você tem que ser onisciente. Para ser Deus, número 1, você tem que ser eterno, número 2, você tem que ser onisciente. Só Deus é onisciente. O diabo não é, ninguém é. Espera aí. Que história é essa? Isso depõe contra eles. É o argumento trinitário suicida. Porque se Jesus não sabia de nada na terra, mas foi profeta, profetizou Mateus 24, o fim do mundo. Ele sabia tanto do passado, ele disse antes de Abraão, eu sou, a gente já vai falar sobre isso, e sabia tanto do futuro. Falou tudo que vai acontecer, Lucas 21, Mateus 24, etc. Espera aí. Ele sabe ou não sabe? Aí depois ele vai para o céu, aí tem uma conversa com o pai dele, o pai dele explica para ele, olha, eu vou te revelar o que vai acontecer. Eu vou te mostrar. Vocês estão entendendo? Essa é a argumentação deles. Do ponto de vista de trindades. Mas do ponto de vista de manifestação vai encaixar e você vai ter paz. Vamos lá? Do ponto de vista de manifestação, como deve ser crido. Jesus é eterno. Ele é o começo, meio e fim. Ele é o centro das Escrituras. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Ele é em todos os livros alguma coisa. Moisés falou dele, os profetas falaram dele, a Bíblia toda fala dele. Você acha que esse serzinho que você criou, igual Maomé, igual Buda, não é Deus? Esse ser que você diz que é Jesus para você, quem é Jesus para você? Jesus perguntou para Pedro, quem diz os homens que eu sou? E você diz o quê? Eu digo que é o Cristo, eu digo que não é Deus, eu digo que o sangue não purifica pecado, eu digo que ele não é nada. É isso que Jesus é para você? Jesus é o centro da Bíblia, o centro das Escrituras, de começo ao fim. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é alfa e ômega. Você está entendendo? Ele é Yahushua, aquele que salva. Então ele foi gerado como? Quando fala gerado, está falando da manifestação do Filho que sai de Deus.
Deus, como Deus, Iá, Ié, Yahu, dele sai uma parte. E ele vem como Adão, se despoja de sua divindade, de sua glória, deixa e vem. E encarna num homem. Esse é o Emanuel. E esse Deus em carne, e esse Deus encarnado que esteve entre nós, é gerado. Então é a manifestação que começa. Essa palavra gerado no original é exatamente isso. É um começo. É uma parte que começa. É um epicentro. É uma nova fase. É a segunda vez que a pomba vai e volta com um galinho de oliveira. Isso, exatamente, Oliveira. Oliveira está falando aqui, eu estou falando de Oliveira também, né? Ele só falou isso, essa forma de Pai, Filho e Espírito Santo, é para que o homem não se escandalizasse. É para que o homem entendesse a revelação do Evangelho, a profundidade desse Evangelho, para que entendesse aos poucos. Então ele se manifesta na linguagem do homem. Porque o homem entende de família, pai, filho, irmãos. Agora, aqui, eu já vou explicar essa incoerência da onisciência aqui, só um pouquinho. Antes, para terminar, Jesus é Deus, Jesus é eterno. Jesus não foi gerado, criado. Jesus sempre foi ao Verbo, estava desde o princípio, ele é Deus. Ele, antes que Abraão existisse, ele é o eu sou. Ele não tem princípio de dias. Tem nada a ver com Provérbios 8, criada a sabedoria. Não faz essa analogia burra. Olha só, segura o que vai acontecer. Jesus é o Filho. O Trinitário estuda tanta teologia, porque teologia é conhecer Deus, mas eles deviam ter uma teologia orgânica e não sistematizada, teologia sistemática, fechar Deus em 4 paredes. Conhecer Deus é parcialmente, mas é o suficiente para entender essa revelação. E o Espírito Santo pode te revelar hoje ainda, se é que já não revelou. Jesus é igual a filho. Filho é exatamente igual. A geração. Aleluia. Você entendeu? O vô gera o pai, que é uma outra geração. O pai gera o filho, que é outra geração. É uma nova geração, uma nova fase, uma nova etapa, uma nova dispensação, uma nova manifestação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas, são 3 manifestações e 3 dispensações dentro do plano cabal soteriológico para o homem. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 dispensações. Filho é igual a geração, uma nova geração. Quer ver? Quando a Bíblia fala de filho, ela não está falando biologicamente. Nem sempre. Ah, mas Abraão, Isaac, porque tipifica. Vai com calma nas tuas tipologias. Porque Abraão também tinha Ismael. Você vai dizer que Jesus tem um irmão? Você vai dizer que Jesus tem outro filho? Quem é esse filho? Vai com calma nas tipologias. As tipologias vão até um limite. Calma aí. Olha só. Jesus era o que, Jair? Filho de Davi. E por acaso ele era filho de Davi? É da descendência. Aquele que vai edificar o verdadeiro templo prometido lá por Deus ao profeta Natan. 2 Samuel 7. Jesus é filho do homem. E por acaso Jesus é filho de todos os homens? Não. É no sentido de profeta. Lá em Gênesis 6 diz que existiam e existem os filhos de Deus que tiveram relações sexuais com as mulheres formosas e geraram gigantes, os nefilins. Então Jesus tem irmãos?
Através do sangue de Jesus, Abba Pai, somos adotados e enxertados e somos filhos de Deus. Também somos deuses, como diz o Salmo, como dizem os maçons, somos deuses. Um quarto ser tinha um parecer do filho dos deuses, lá na fornalha ardente. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. E o quarto ser parecia semelhante. Semelhante ele era ao filho dos deuses. E por acaso, esse ser que lá estava, provavelmente Jesus, é filho dos deuses? O cego gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É filho de Davi. Aqueles que mentem e têm como pai o diabo são filhos da mentira, filhos de Satanás, filhos do diabo. Por acaso são filhos do diabo? Biologicamente? Entenderam? Podia citar muitos outros casos da Bíblia. Então, filho de Deus significa que é uma nova manifestação de uma nova geração, de uma nova dispensação, de uma nova fase. Eu te gerei. Ele, como pai, gera. E na linguagem do homem, ele diz: enviei o meu filho, meu único filho. Olha só. Aqui embaixo, esse segundo ponto da incoerência do sistema, da Trindade, está falando da onisciência. Ele disse que não sabia o dia nem a hora, de repente, Apocalipse 1:1, Deus mostrou para ele a verdade. Isso é das maiores incoerências possíveis. Significa que ele não é Deus. Não é eterno porque foi gerado. E Deus teve que revelar as coisas para ele. Então ele não é Deus mesmo. Então essa trindade do sistema religioso que diz que há um só Deus subsistente em 3 pessoas e que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus, é mentirosa. Que Jesus não pode ser Deus. Ele não é onisciente e não é eterno. Compreenderam? Como não fecha? Não tem harmonia? Não fecha. Não é homogêneo, não vai fechar, não vai fechar, não vai fechar. Só vai fechar se você entender que o Pai gera uma nova dispensação, se despoja de sua glória, deixa da figura de Pai e vem na figura de Filho. Vem como Cordeiro e vem como advogado. Advogado junto ao Pai, que é o juiz então. Ele vem como advogado, ele vem como Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí, essa linguagem figurativa, essa forma de se apresentar aos homens, salvífica, vai até o final da dispensação. Ele envia o seu Espírito, se manifesta como Espírito Santo na vida das pessoas e continua dizendo, ele é o Cordeiro e ele é o advogado até o fim dos dias. Aí lá no final, viu, Jair? Lá no final, quando a porta da graça fechar, acabou a figura do Cordeiro. Acabou a figura do advogado. No milênio você só vê um Deus, Jesus Cristo, governando no milênio com Davi, de Israel, de Jerusalém, e governando com rigidez, com vara de ferro. Mas na frente, Satanás é solto, tal. Aí acontece o juízo final. Já acabou a figura do Cordeiro, já acabou a figura do advogado, porque você não tem mais chance. Ou você aceitou a graça, ele trouxe o batismo com fogo. Você aceita é salvo, não aceita é condenado. Palha é lançada no fogo. O que você quer? Quer crer ou não? Aí lá no final, no juízo final, quantos tronos tem? Um trono branco. Quantos deuses tem? Cadê o advogado? Cadê o Cordeiro? Me mostra onde é que está o Cordeiro. Só tem um trono e só tem um Deus sentado. E quem é esse Deus que está sentado? Jesus Cristo. Ué, ele deixou de ser advogado, deixou de ser Cordeiro e passou a ser o juiz.
E quando ele vem já na sua segunda vinda, com um cavalo branco, com espada na mão e um manto sobre sua coxa, está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você acha que ele é filho só? Você acha que ele é só Messias? Se ele não fosse Deus, se ele não fosse Messias, se ele não fosse tudo isso, você acha que ele teria autoridade para falar como ele disse? Felipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda diz: mostra-nos o Pai? Ele não teria. Você acha que ele teria autoridade para dizer assim: antes que Abraão existisse, eu sou? Mas tem mais uma incoerência. Vamos fechar com mais uma só, porque o tempo já está escasso. Eu tenho que gravar mais uma aula ainda hoje, para fechar o curso. Os trinitários usam um argumento bobo, dizendo que se é assim como estamos falando, então Jesus não morreu. Deus não morreu por nós. Claro que morreu. Só que ele é a ressurreição e ele é o caminho, a verdade e Agora para pensar o seguinte. A história de Jonas no ventre de uma baleia, Jesus disse que foi baleia, de um grande peixe, aconteceu para tipologizar Jesus Cristo no seio da terra. Acontece que quando ele morreu aconteceram coisas extraordinárias, né? O sol escureceu, teve um terremoto, pessoas foram vistas saindo dos sepulcros, né? Os espíritos, as almas, melhor dizendo. Certo? Você entenda como era difícil para o homem compreender naquela época, e ainda hoje é, que ele era filho de Deus. Um dos soldados romanos que transpassou ele, logo depois que aconteceram aqueles fenômenos naturais, que ele expirou e disse: Tetelestai, está pago a dívida. Se cumprindo que ele é Yahushua, ele salva. Logo depois que ele rendeu: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha só. Nesse momento que ele suspirou e morreu, um soldado romano se aproximou, olhou para ele e disse: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Isso prova o quanto que para eles aceitarem que ele é o Filho de Deus, que é mais do que Messias, já era difícil. Só o Espírito Santo pode fazer que alguém confesse que ele veio em carne e que ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que só o Espírito Santo. Quanto mais entender que ele é o próprio Deus. E se Jesus é Deus, então nós temos dois deuses pelo menos. Porque Jesus é Deus e o Pai é Deus. Tem dois deuses. Mas a gente vai explicar isso já já. Segura aí. O ladrão que estava do lado dele também disse: Tu és o Cristo. E o pessoal, a multidão, gritava: Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus. Não é isso? Lembra lá de Mateus 4 também, Satanás tentando ele: Se tu és o Filho de Deus. Lembra? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Será que Satanás sabia? Essa é uma pergunta. Será que Satanás sabia que esse homem chamado Jesus era o próprio Deus? Ou será que ele pensava que era filho mesmo? O que vocês acham? Voltando um pouco. Se Deus teve que revelar para ele o dia e a hora e todas as coisas que vão acontecer do Apocalipse e escatologia, então ele não é onisciente. E isso só vai se encaixar de um jeito. Porque se ele não é onisciente, ele não é Deus. E se ele não é Deus, a tua trindade foi pro beleléu. A tua trindade não vale mais nada. Porque se ele não é Deus, não é onisciente, não é eterno, foi gerado, a tua trindade é incoerente, não vale mais nada. Então só tem um jeito de explicar isso. Eu te digo, não é um jeito fácil, mas só tem um jeito. Gerado eu já expliquei. Segunda explicação.
através de manifestações. O Pai tem todo o poder, é mais poderoso. Isto é, Iá, Deus, Jeová como queira, quando ele estava no céu se manifestando como Deus, que abria buraco na terra, engolia os rebeldes, falava como trovão, escrevia com seu dedo, e as teofanias, ele se apresenta para o povo judeu só como um. Você não vê Jesus no Velho Testamento. Aí ele vem dizendo que ele é o Filho. Mas o pessoal não entende, o pessoal acha que filho biológico, e eu acabei de explicar. Filho é no sentido de gerar, de nova dispensação, de nova manifestação, de nova forma de trabalhar com o homem no seu plano soteriológico. Então ele é gerado e vem como filho. E o filho é menos poderoso que o pai. Por quê? Porque enquanto ele estava aqui ainda cumprindo, que ele disse para a mulher samaritana, a hora vem, e essa hora não tinha chegado ainda. Ele não tinha edificado o verdadeiro templo, ele não tinha ido para o seio da terra, ele não tinha cumprido a lei. Então, nesse momento ainda, ele diz, o pai é mais poderoso que eu. Aí quando ele morre, ele recebe todo o poder, ele volta na figura do pai, mas aí envia uma nova dispensação, o Espírito se manifesta com o Espírito, e ele diz, estarei convosco. Como é que então aqui ele sabia de tudo, aqui ele não sabe o dia nem a hora? Aí quando ele volta está escrito lá que Deus revelou a Jesus Cristo. É a forma da linguagem de falar para as pessoas, para que elas entendam, porque nem todo mundo engole, entende, tem a revelação que ele é Deus, o único Deus, o próprio Deus, que é o próprio Deus que esteve por nós aqui, morreu por nós, sofreu por nós, derramou cada gota de sangue por nós, ele não enviou outro, ele não terceirizou o serviço, ele esteve aqui e morreu por nós, o próprio Deus. Então, aqui. Aliás, esse argumento que eu estou utilizando é para salvar a vida de ateu, de agnóstico, que até hoje não crê, e vai crer. Porque ele achava sempre que o Deus do Velho Testamento é mau e Jesus é bom. É um Deus mau e um Deus bom. Inclusive tem uma seita satânica na internet que diz que o Deus do Velho Testamento é Satanás. Porque vocês não entendem as dispensações dele. Aí ele, como pai, sabe tudo. Filho não sabe muita coisa. Quer dizer, não é Deus, né? Aí ele, quando volta, que recebe todo o poder, passa a saber. Como é que é isso? Na visão das dispensações é simples. Quando ele vence a morte, quando ele edifica o verdadeiro templo, quando ele cumpre a lei, e quando ele começa a sua igreja, que ele compra com o seu precioso sangue, que ele cumpre todas as passagens das sombras velho-testamentárias, que ele cumpre todos os atributos e características e profecias do Velho Testamento, ele agora com todo o poder, com o nome sobre todo o nome, esse único Deus, Jesus Cristo, que se revelou com o seu nome, e segura só um pouquinho, me permita abrir parênteses, aqui ele não tinha nome, Yahu, Yahu, Jeová, YHWH, tetragrama, ele não tinha se apresentado ainda. O seu nome, o nome dele, o nome do nosso Deus, todo Deus tem nome, é Jesus Cristo. Ele se manifesta então com o seu nome. Esse é o nosso Deus. Comece a falar em Jesus Cristo, faça tudo em nome de Jesus Cristo. Se você quiser falar Yeshua, Yahusha, fale, mas aqui é Jesus Cristo, certo? Não se importa com essa questão morfológica. Porque o que interessa é a pessoa a qual estamos nos referindo e o evangelho ser pregado. Então, aqui, ele volta, quando começa essa terceira dispensação do Espírito, o Filho, a figura do Filho, o Filho gerado, a dispensação de Deus como Filho, passa a entender todas as coisas. Por quê? É para que o homem entenda que, como com o corpo ressurreto, que venceu a morte, que venceu o inferno. E ele usa muitas alegorias para isso, a chave do inferno, a chave da morte. Ele não tem uma chave física, isso é tudo tipológico, tudo espiritual para você entender. Ele usa de parábolas, de metáforas, de linguagens figuradas para você entender, para que o homem entenda. Aí, quando ele volta como pai, ele passa a ter todo o poder. Então, em João 17, ele diz, o pai é mais poderoso do que eu. E João 10 e outras passagens, João 14. Aí quando ele volta, que ele recebe todo o poder, não tem esse negócio do pai é mais poderoso do que eu. Não tem esse negócio que um passou poder para o outro não tem poder nenhum. É um só. É que acontece que quando ele estava como homem, ele não tinha esse poder.
Ele se esvaiu, lembra? Esvaiu da sua divindade, despojou-se de sua divindade. Aí quando ele volta a saber de tudo, porque ele já está num corpo ressurreto com todo o poder já vencido. Ele disse: eu venci o mundo. Agora, depois de entender isso aqui, vem uma terceira incoerência da Trindade e eu tenho que registrar isso nessa aula. Quando Jesus morre, ele desce imediatamente às profundezas. Várias cartas dizem isso, vários escritores, inclusive Paulo. Ele desce às profundezas, sim ou não? Está lá o seio de Abraão, está lá o Hades, lugar de tormento, tem um abismo e ele leva isso para o paraíso, etc. Os textos dizem isso, a gente já falou isso na aula sobre o inferno, etc. Acontece que eu pergunto a vocês, o argumento trinitário é que Deus o ressuscitou dos mortos. Quem é esse Deus que ressuscitou? Hã? Ele é a ressurreição e a vida. Olha o que ele fez com Lázaro. Olha o que ele fez com aquela jovem que estava morta. Meu irmão, e o batismo que desce uma pomba? Ele foi como anjo na casa de Abraão. Melquisedeque é rei de Salém. Muitos tentam adaptar que Jerusalém antes era chamado Salém. Não faz viagem. Porque a geografia, porque a arqueologia, sabe o que é Salém? Salém é celestial. Está falando da cidade celestial. Sabe quem que é Melquisedeque? É a teofania. Os 3 anjos que apareceram, um era Deus. E Moisés, que viu, ele escreveu com o dedo, passou para ele. Não viu o dedo, mas viu escrever. Pá. E viu ele atrás da rocha, como um homem. Nunca ninguém viu Deus, diz a Bíblia, nunca ninguém vai ver, porque ele é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito, por quê? Porque ele é espírito. E o nosso canal de comunicação com ele é o espírito. E quando morremos, o espírito volta para Deus, porque é o canal de comunicação. Esse sopro. Agora presta atenção. Ele morreu e disse para o ladrão na cruz: te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso em breve. Quando eu transportar o paraíso, que eu nem transportei ainda, que eu nem venci a morte, que eu nem venci o inferno, que eu nem edifiquei. Lembra João 2, 18 ao 23? Eu em 3 dias edificarei o verdadeiro templo. Presta atenção. Jesus morreu como homem, na sua carne. 40 açoites, sangue, sabe? Tudo que ele padeceu, como mostra lá o filme Paixão de Cristo, que é difícil de assistir, com seus erros, mas ilustra a dor e o sofrimento. Com tudo aquilo, ele sofreu cada gota, cada dor, cada lágrima, cada sofrimento por nós, por mim, por você, por nossos pecados, para poder cravar a lei na cruz do Calvário. E agora a doutrina dos apóstolos para a igreja é amor. Claro, já falamos sobre isso várias vezes, mas preste atenção. Ele desce às profundezas e resolve um assunto importante. E eu pergunto a vocês, quando diz que Deus o ressuscitou dos mortos, isso foi quando? No 3º dia. Então ele ficou morto ou não? Se ele trabalhou, se ele venceu a morte e o inferno, se ele foi às profundezas, se ele fez todo esse trabalho, de que forma não sabemos. Fala de reino espiritual, não sabemos. Mas se ele recebeu o nome sobre todo o nome, se ele recebeu todo o poder, se ele fez isso em 3 dias, se ele edificou o verdadeiro templo, transportando todos os templos físicos, que ele nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, agora no corpo dele, que ele é a mente, que ele é o cabeça, que ele é a pedra angular, 1 Pedro 2, se ele fez isso, ele já fez com o seu corpo ressuscitado. Então eu pergunto para vocês, quando diz que Deus o ressuscitou dos mortos, tem alguma coisa errada, não tem? Você percebe como é a linguagem da Trindade que confunde as pessoas?
Se ele, naquele mesmo momento que entregou o Espírito ao Pai, na frente das pessoas publicamente, para ficar registrada a linguagem que ele usa para o homem, então ele desce às profundezas no mesmo dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 72 horas, e Deus o ressuscita dos mortos, e ele vem no seu corpo, e aparece para Maria Madalena e para os discípulos, peraí. Então que Deus que ressuscitou ele dos mortos. Aí alguém vai dizer, mas Deus abandonou ele, virou as costas para ele e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele está dizendo isso? Vários versículos das cartas neotestamentárias dizem que Deus tem um Senhor, que Deus tem um Deus. Sim, porque Deus significa Senhor do céu. E a linguagem, como Pai, como Filho. E essa linguagem perpetua até o fim dos séculos. Até que se faça novo céu e nova terra. A linguagem de Pai e Filho e também Espírito vai continuar até o final. E essa linguagem só vai encerrar lá, já no milênio e principalmente no trono branco. Aí só vai ter um Deus, meu irmão. Você não vai ver dois. Abra a sua Bíblia aí, Atos 7. Atos 7. Então são muitas incoerências. Jesus é Deus na Trindade? Na Trindade Jesus não é Deus. Para as testemunhas de Jeová também não é. Para judeu também não é. Para você, ele é o quê? Isso é o mais importante. Atos 7. Ele disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí o pessoal colocou a mão nos ouvidos, rangeu os dentes. O pessoal do sistema religioso não suporta ouvir isso. E olha o que diz no versículo 55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita. Aqui é dextra. Dextra é uma palavra que significa dextra. Significa autoridade. Autoridade, poder, fulgor, glória. O que ele está querendo dizer? O que está escrito aqui? Olha aqui. Viu a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Provavelmente ele viu Jesus e atrás dele muita luz, mais do que o brilho do sol. Então ele chamou isso de glória. Glória de Deus e Jesus. Lembra de Hebreus 1:3, a expressa imagem da pessoa do Pai, que estava à direita de Deus. Aqui no original é dextra, na autoridade de Deus. Agora como vencedor, que venceu o mundo com o nome sobre todo nome, com todo o poder. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Quem é que ele vê? Quantos deuses ele vê? Quantos tronos ele vê? Só vê um. Que está em pé à mão direita de Deus. A mão não é mão física, é esse dextra aqui. Ele quer dizer a autoridade de Deus, na autoridade de Deus. Como Deus, é isso que ele está dizendo, como Deus vencedor, né, todo-poderoso. Aí eu quero que você leia o versículo 59 comigo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, veja que ele está aqui ainda, olha o contexto. Senhor, quem é que ele está chamando aqui? Senhor? Jesus. Recebe o meu espírito. Por que ele não falou igual Jesus? Porque você viu que ele está imitando Jesus aqui, né? Ele está imitando Jesus. Jesus, quando morreu, disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui é a mesma coisa. Ó. Não lhes imputes este pecado. Versículo de número 60. E tendo dito isso, adormeceu. E Jesus também, tendo dito isso, expirou. Ele está fazendo igual Jesus fez. Só que Jesus entregou o Espírito para o Pai. Por que Estevão também não entregou o Espírito para o Pai? Por que Estevão também não disse assim, Deus de Jesus Cristo, Deus Pai,
e Deus Filho, ou Deus Jesus e Deus Pai, ou Pai de Jesus Cristo, recebe o meu Espírito. Então, dextra é sinônimo, significa autoridade, na autoridade de Deus, como Deus vencedor, com todo o poder. É isto que significa. E quando ele ora ali, ele invoca para quem? Para Jesus. Ele não está invocando para a Trindade, ele não está invocando para dois, ele não viu dois tronos, ele não viu duas pessoas, ele viu apenas Jesus. E falou com Jesus. E além do mais, entregou o Espírito nas mãos de Jesus. Agora, eu tenho mais para falar daqui a pouco no quadro, já está quase encerrando essa primeira aula, e eu vou só agora, nesse momento, terminar a leitura da apostila sobre Trindade, do que o sistema diz. Depois os voluntários ou voluntárias vão nos ajudar a transcrever isso. Então nós estávamos na página número 6, 7 quase, né? Vamos ver o que mais que tem aqui para ser lido e ser refutado. Aí a gente já vai encerrar essa aula. Apesar que eu tenho mais umas coisinhas para falar ainda. Nesse capítulo, Jesus diz às suas ovelhas, isso aqui eu já li. Eu e o Pai somos um, ele estava começando a se revelar, né? Isso era um absurdo para os religiosos. Aqui, eu acho essa parte aqui. Textos e termos mal aplicados ao Espírito Santo. A questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, ela se explica simplesmente pelo fato de que Jesus, o Deus em carne, ter vindo aqui, estando entre nós, morreu por nós, pagou a nossa dívida, e assim como aquela cobra de cobre foi levantada para a salvação, basta você olhar para esse que é o Shuá, para esse que salva, ele salva, Yahushua. Então isso quer dizer o quê? Olhou para ele, creu nele, será salvo. Creia nele com a fé perfeita. E a partir do momento que nós temos, irmãos, Jesus, o próprio Deus em carne, que esteve aqui, morreu por nós, e você negligencia isso, atribui qualquer coisa de Jesus ao diabo, rejeita, rechaça, não quer aceitar, como diz Paulo, volta a pisar no sangue, se desfazer desse sangue, se desfazer do sacrifício vicário de nosso Salvador, e não aceitar essa graça, que é de graça, que é tão simples, então você está blasfemando. Essa é a blasfêmia, aquele que rejeita na dispensação do Espírito. Por isso que contra o Espírito não tem perdão. Porque na dispensação do Espírito Santo, aquele que rejeita não tem mais jeito. Uma vez que o Espírito Santo, que é a terceira vez que a pomba veio, lembra? Lá no começo da aula, a pomba veio e achou morada. Somos morada dele. Se ele agora se manifesta de uma forma com muito mais propriedade, com muito mais intensidade, muito mais proximidade dentro de nós, você precisa aceitá-lo, você precisa recebê-lo. Não é isso que ele diz lá para a igreja de Laodiceia? Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Se você não abre, o que acontece? Você está rejeitando ele e não tem perdão. Claro. Mateus 3,11, João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Isso aí já explicamos lá na aula de batismos. Não interessa o que o sistema vai dizer, eles sempre vão falar o que eles querem, o que interessa para eles. Batizados, está errado, e revestidos de Cristo. 1 Coríntios 10, 2 batizados em Moisés. O Espírito Santo é incluído entre várias outras qualidades, o que indicaria que não se trata de uma pessoa. Eles estão falando dos equívocos, né?
Refutação. Em Gálatas 3:27 e Colossenses 3:12, insta-se as pessoas a ficarem revestidas de Cristo, assim como a se revestirem de qualidades como humildade, compaixão, etc., sem que isso faça de Cristo uma força ativa. Claro, quem fala que é uma força ativa, energia, isso aí é outros doidos que tem por aí. Atos 13:12. O fato de a Bíblia dizer que o Espírito Santo fala, isso não prova a sua personalidade. Não é questão de personalidade ou não personalidade. Tem nada disso. A visão é dispensações, manifestações. Ele deixou o seu Espírito, é o seu Espírito, não é outro Espírito. Refutação. Atos 3:21 mostra que Deus não falou diretamente, mas por meio da boca dos seus profetas. Lucas, Romanos, esses textos mostram que coisas abstratas como a sabedoria, o pecado e a morte são personificados. O mesmo se dá com o Espírito Santo. Não. Acontece o seguinte, por que lá no batismo ele se personificou como uma pomba? Porque se ele quiser, ele se personifica com o animal que ele quiser. Ele não usou uma jumenta lá no Velho Testamento? Se ele quiser, ele entra no animal que ele quiser, ele entra no ser que ele quiser, como anjo, como homem, como animal, como espírito, enfim. Deus é Deus, irmãos. Não queiram colocar Deus numa caixinha e sistematizar o conhecimento de Deus e o poder de Deus. Quando diz que ele é todo-poderoso, ele é todo-poderoso. Se ele quiser, ele pega e faz exatamente como ele fez. No batismo dele, ele está ali e vem uma voz que diz: esse é meu filho amado, de quem tenho prazer, de quem me compraz. E vem uma pomba, e vem mesmo. São as 3 manifestações dele. São as 3 formas dele operar cabalmente nesse plano soteriológico de salvação para o mundo, para a humanidade. Espírito, pomba, línguas de fogo, Jesus Cristo, leão, cordeiro, porta, videira, fogo, sol. Tá, é verdade. Estevão só viu, olha o que eles vão falar de Estevão aqui. Estevão só viu o Pai e o Filho, não diz ter visto o Espírito Santo. Eles estão usando aqui argumentos que as pessoas dizem, não tem nada a ver. Nós não usamos esse argumento esdrúxulo. Nós estamos dizendo que Jesus foi o único que atendeu a Estevão. Estevão orou a Jesus e entregou o Espírito dele a Jesus. E ele disse destra no sentido de autoridade. Refutação. Estevão não podia ter visto o Espírito Santo pelo fato de este estar na terra, cumprindo a sua missão. Mas eu não estou entendendo. Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa para a Trindade e é onipresente, por que o Espírito Santo não pode estar na terra, não pode estar no céu? Olha como eles caem em contradição a todo momento. Vocês estão entendendo? Eles estão dizendo que o Espírito Santo não foi visto por Estevão, porque o Espírito Santo não podia estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Mas esse povo é meio doido. Esses trinitários... Olha, é muita incoerência a Trindade, mas aí você tem que ter um pouquinho de conhecimento para perceber. A fórmula batismal, argumentos mal aplicados para se batizar somente em nome de Jesus. Nós já falamos, mostramos aqui, comprovamos o batismo. E Mateus 28:19, a fórmula trinitária está errada, foi acrescida depois do 3º, 4º século. Não tem nem discussão, seus próprias Bíblias trazem isso. Eusébio de Cesareia traz isso, a própria CPAD traz isso e outros teólogos que deveriam ser honestos e falar a verdade para o povo, mas não falam. Eu acho incrível, né? O meu amigo Wander, ele morreu dizendo assim, em breve a gente vai se encontrar na eternidade, né? Mas ele morreu dizendo assim para mim, que o batismo de Atos 2:38 é esse aqui, ó, é na autoridade do nome de Jesus. Né? Que era em nome de Jesus porque era na autoridade. Aí ele dizia assim para mim, como é que Pedro batizou em nome de Jesus se Pedro estava com Jesus? Olha só que ponto chega. Não, escuta para você ver o tamanho da incoerência. Olha o argumento trinitário. Se Pedro, Tiago, João, todos eles estavam com Jesus, lá em Mateus 28:19, engraçado que Marcos 16:15 não fala, né? Aquele que crer será salvo, crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, não fala de nada desse aspecto. Mas eles dizem assim, se todos os discípulos estavam lá, principalmente Pedro, que efetuou o batismo, estava lá, ouviu de Jesus, aquele que disse, Senhor, eu te amo, 3 vezes, então apacenta as minhas ovelhas. O primeiro irmão, ancião, presbítero, a dirigir a igreja do Senhor, a ser responsável. Se esse estava lá e ouviu da boca de Jesus, Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que ele batizou errado, então, Atos 2:38, em nome de Jesus? É porque só tem uma explicação, é na autoridade do nome de Jesus. Isso é uma coisa que quando eu fiz teologia,
na Assembleia, quando eu era pregador, quando eu defendia a Trindade, nunca me desceu no coração. Nunca. Não encaixa. Só depois desses documentos todos que eu mostrei a vocês, que nós vamos descobrir que nos originais está escrito: indo, ensinando as nações em meu nome. Ponto. Alguns pergaminhos trazem batizando em meu nome. Eles batizaram em nome de Jesus porque eles ouviram para ensinar ou ensinar e batizar no nome dele. O que está errado é o acréscimo católico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi feito depois do quarto século, terceiro, quarto século, depois do Concílio de Nicéia, para dar substância com substância à doutrina da Santíssima Trindade. Então, quer dizer, é um acréscimo que está ali na Bíblia. Está na Bíblia, mas é um acréscimo. E aí você nunca vai conseguir entender. Entendeu? Quer mais? Tem mais. Aí tem um homem chamado William Branham, que morreu na década de 60, no Tabernáculo da Fé, aliás. Deu excelentes ensinamentos que Deus é um só. Acontece que William Branham teve uma revelação furada, entre outras tantas. Né? William Branham disse o seguinte. Ele disse que Mateus 28:19 está escrito assim: batizando-as em nome. Em nome. Ele não falou nos nomes. Ele não disse batizando as pessoas nos nomes, nos três nomes. É nome, singular. Pai, vírgula, Filho, Espírito Santo. Aí ele teve uma revelação que Pai, Filho e Espírito Santo equivale a Senhor Jesus Cristo. Isso seria totalmente refutado porque em Atos tem horas que diz assim: eles foram batizados em nome do Senhor. Tem horas que diz assim: eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E tem horas que diz assim: eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então cadê? Como é que vai preencher? Mas vamos supor que ali esteja escrito: Lucas está registrando em nome do Senhor como sendo Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim não encaixa. Quando ele diz que nome é singular, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. São títulos. Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Como é esse nome? Batizando em nome. Mas que nome? O nome do Deus único é Jesus Cristo. Isso ele acertou. O que ele não acertou, e ali está o grande equívoco, é que é ensinando e batizando em meu nome, ou só ensinando, ou só pregando em meu nome. É isso que Jesus diz. A fórmula trinitária não aconteceu. E o William Branham, que tanto refutou a Igreja Católica, que tanto refutou a Babilônia, que ele chamava Igreja Católica, a Igreja Católica não é a Babilônia, mas ele tanto refutou que não teve a revelação, sendo um profeta, né, tão idolatrado hoje, como Elias encarnado, etc. Ele não teve a revelação que Mateus 28:19, nos originais, não tem Pai, Filho e Espírito Santo. A fórmula batismal trinitária ali é um acréscimo. Cadê a revelação, né, Júnior? Júnior não é. Atevaldo, quem mais está aqui? Eliseu, Jair, Marilúcia. Cadê a revelação, Jair? Ele não teve a revelação do acréscimo. Se ele tivesse essa revelação, ele ia bater muito nisso, porque ele gostava de bater na Igreja Católica. Agora, para encerrar essa aula, eu ainda tenho umas coisas para falar. Tenho umas coisas para falar ainda. Calma aí, segura aí. Então vamos lá. Vocês entenderam que ele deixa da figura de cordeiro, ele deixa da figura de advogado e passa a ser o único juiz. Ele não é o príncipe dos príncipes, ele é o rei dos reis. Então ele fala dessa forma, pai e filho, até o final, até que você entenda. E ele não se importa que você não entenda. A única coisa que ele se importa é que você seja salvo, que você creia nele, no sangue dele. Quando está escrito um evangelho tão simples e salvífico que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, essa é a linguagem
que ele usa para o pecador a linguagem do Pai, do Filho e do Espírito. E se as pessoas entenderem isso como três pessoas, como três manifestações, como três que testificam, como três dispensações, ele não se importa. Mas eu provei aqui, a não ser que você não seja uma pessoa humilde, né? Tem gente que tem preconceito e às vezes até vai me xingar, vai falar um monte de besteira. Como eu fiz. Eu demorei 12 anos para entender. Chutava o mundo, ficava bravo, ia para casa. Mas a sementinha foi plantada até um dia que eu entendi. Então pode ser que daqui uns anos, tomara que você não demore 12 anos, né? Um dia lá na frente você me abraça e diz, irmão Aquila, agora eu entendi que Deus não terceirizou o serviço, Deus não mandou outro, Deus não gerou um filho para mandar morrer no lugar dele. Gerar um filho para mandar morrer no lugar dele, da criação do homem que caiu no pecado, que ele criou o pecado, que ele criou o mal, que ele criou os reinos desse mundo, mal e bem, luz e trevas, que ele permitiu cair na sua onisciência e ainda por cima mandou um filho para morrer no lugar desse erro. Não, meu irmão, ele mesmo veio aqui e consertou. Isso nos dá paz, isso nos faz amá-lo soberanamente ainda mais, porque ele morreu por nós. Deus morreu por nós, o Senhor do céu e da terra, Jeová, Yahu, Yavé, Iá, Ié, Yahushua, ele morreu por nós, o único Deus verdadeiro, Deus de Israel, Deus da igreja, ele morreu por nós. Isso me dá uma paz tão grande, paz que muita gente não tem. Judeu não entendeu isso. Judeu messiânico, judeu tradicional, trinitário não entendeu isso. Trinitário acha que tem 3 tronos, que tem 3 pessoas, que Jesus é outra pessoa, que Jesus é menos poderoso e que Jeová é mais poderoso. Aí o pessoal canta às vezes corinhos, músicas de Jeová, achando que Jeová está falando de outro Deus. Se Jesus é Deus, então nós temos 2 deuses. Deus Jeová, Deus Jesus. E se temos 2 deuses, temos um politeísmo. Só tem um Deus. Efésios 4, Isaías, etc, etc. Só tem um Deus. Então está tudo errado. E se Jesus não é Deus, porque ele não sabe das coisas, porque ele não é onisciente, e porque ele foi gerado e não é eterno, então acabou tudo para nós, porque Jesus não é Deus. O que você quer ficar? Com Jesus que não é Deus? A trindade com Jesus que não é Deus? Ou a trindade que tem Jesus como Deus? E mais um Deus que é Jeová, que é outro Deus. Vocês estão entendendo? Então tudo que a gente falou aqui pode até ser difícil de compreender ou não sei como é que cada um está recebendo isso, cada um recebe de uma forma. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Ele vai se revelando aos poucos e é isso que eu vou falar agora no final. No final agora, eu vou ler uns versículos com vocês aqui. Isaías, capítulo 40, versículo 5, diz assim: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá. Então, quando lá em Atos 7:59 diz que Estevão viu a glória de Deus, essa glória de Deus tem nome: Jesus Cristo. Repito, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Quem é essa glória? Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus, porque Ele é o próprio Deus em glória, em carne, se manifestando. Já que ninguém pode vê-lo como Espírito, porque Ele é Espírito, então Ele se manifesta, se gera, né? Ele mesmo gera, sai uma parte dele, se manifesta como Filho numa nova dispensação, para que o homem possa ter acesso, então, possa vê-lo, possa ter uma imagem dele, possa abraçá-lo, possa senti-lo, possa amá-lo. Ele se aproxima do homem. Ele é Espírito, então ele se personifica, ele se incorpora e se revela como Jesus Cristo nessa pessoa
para que você possa diminuir esse distanciamento entre ser humano, entre criatura e criador. Tá? Isso, Deus se revela aos pequeninos. Olha, o que tem de teólogo que nunca entendeu isso. Gente que estuda muito e muito tempo. Gente que diz que está na verdade fora do sistema. Olha, Jair, eu vou te dizer o que tem de gente fora do sistema dizendo que Jesus não é Deus. Olha, eu acho que é 60% das pessoas que estão fora do sistema. Jesus não é Deus. Que triste. Que lamentável. Então, agora eu vou ler mais uns textos aqui que vão ser fortes, hein? Eu espero que vocês estejam preparados, porque agora a gente vai entender ele como ele é. Para encerrar. Eu vou ler um texto aqui que é muito interessante, que eu separei para ficar registrado. Jesus veio para um propósito específico, para salvar aqueles que antes da fundação do mundo ele já sabia que seriam salvos. Não é para aqueles que querem, ou para aqueles que correm atrás disso, mas é para quem Deus mostrou a sua misericórdia. Esta foi a razão pela qual Deus disse, lembra lá de Esaú e Jacó? Eu amo um e odeio o outro. Deus já sabia, através da sua presciência, que Esaú seria um trapaceiro. Jacó também usurpador, mas Deus amava ele de maneira especial. Entre qualidades e defeitos, Deus não é que nem o homem que só vê defeitos. Ele vê as qualidades acima dos defeitos. E está escrito que Deus, então, havendo falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Fez o quê? Nos falou através do Filho. Bom, então por isso que Jesus é filho do homem, profeta. Agora eu quero ler uma coisa aqui importante a vocês que eu separei. Olha isso. Aqui. Está também escrito: a quem constituiu herdeiro. Oh, que maravilha! Herdeiro de tudo. Porque viesses do pó, ao pó retornarás, e a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Vocês têm ideia que Jesus é o centro da Bíblia, é o centro da Escritura, a semente da mulher. Desde da primeira queda do homem, já se falava de Jesus Cristo, a semente da mulher. Então Jesus não é Deus, irmão. Jesus é só um enviado. Santa paciência, irmão. Você vai... Nós vamos orar no finalzinho dessa aula. Eu creio, eu torço, eu oro. Você vai ter esse entendimento porque é importante para você. Muito importante. Olha só. Mateus 24 diz assim: os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca há de passar. Jesus. É Ele que sustenta tudo isso. Aí, nós temos o apóstolo Paulo dizendo: pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Paulo falando. Assentou-se à destra da majestade nas alturas.
O que Paulo está querendo dizer? Ele está tentando mostrar como que Deus designou tudo em Cristo, na sua manifestação como Filho. E isso está lá em Hebreus 1, Hebreus 2. Acreditamos, eu acredito, acho que a maioria dos irmãos, que Paulo é o escritor aos Hebreus. E é isso que ele está dizendo ali. Este gerei, como já explicamos, é a segunda dispensação como filho. Estou procurando aqui, eu não vou ler tudo isso aqui porque é muita coisa. Mas eu quero registrar aqui para que seja transcrito depois mais algumas coisas. Vocês lembram quando Moisés feriu a rocha? Lembra, Jair? Lembra, Oliveira? Quem é essa rocha? Tendo as águas que haviam no deserto. Também, eles estavam comendo maná. Nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Ele disse, e cada um deles está morto. E disse, eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Aquele que comer desse pão nunca morrerá. Nossos pais beberam do espírito de uma rocha no deserto que o seguiu. E Jesus revelou em João 6, sabe o que? Eu sou aquela rocha. Meu irmão. Ele disse mais. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem era o eu sou? Um nome perpétuo para todas as gerações. Lembra? Coluna de fogo, sarça ardente, as teofanias. Eu sou. Eu vou agora falar um pouco sobre Melquisedeque para encerrar. Hebreus 5:5 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, clamando por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Aí, nesse mesmo contexto, ele vai falar daqueles que depois de tanto tempo batizados, ainda necessitam de leite. E eles não estão experimentados na palavra da justiça, porque são meninos. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. O que está falando ali? Ele está dizendo que as pessoas com idade plena espiritualmente, só essas pessoas é que podem ter a revelação e entender o que Paulo chama de alimento sólido. Muita gente não tem capacidade, está no leite ainda, de entender o Evangelho em carne. Porque veja, quando a gente fala que Jesus é Emmanuel, o Deus em carne, a gente está falando que ele é o Evangelho em carne. Né? E se o nosso foco é o Evangelho, a pregação do Evangelho, é por isso que nos reunimos sempre aqui e vivemos, então tem algo defeituoso na nossa vida, por isso que a gente ainda está no leite.
A ponto que em Mateus 13, do versículo 10 ao 17, tem um texto lindo. Eu vou ler uma parte. Ele respondeu e disse-lhes: porque a vós é dado ginosco, palavra grega, os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então tem pessoas que não entendem esses mistérios, né? Ele também cita uma palavra grega chamada echo. Essa palavra echo, que significa o que pode refletir de volta à palavra de Deus. Então, é exatamente como o eco que conhecemos, vai e volta, reflete. O que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Confessar significa repetir a mesma coisa, é esse eco, certo? A palavra confessar, ela vem da palavra grega homogêneo, homologos, quer dizer, mesma logia, mesma essência, repetição, reflexão. Aí Marcos capítulo 4, versículo 11 diz assim: a vós vos é dado ginosco, de novo, os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Então, essas comparações, essas metáforas, essas tipologias, essas alegorias, essa forma de Deus falar, mostra que Deus não se importa muito em se revelar a todos os homens, ou mesmo que seja aos pequeninos, mas ele não se revela de uma forma imediata e nem tampouco faz questão que você tenha esse entender, essa inteligência. Eu li agora há pouco o texto sobre o leite. Lá em 1 Coríntios 13 também fala que os meninos, eles falam como menino, agem como menino e veem as coisas como espelho embaçado. E nós também vemos, né? Os adultos também. Ele diz: quando eu deixei de ser menino, acabei com as coisas de menino, mas vejo como espelho e enigma. Então todos veem parcialmente. Aí em Efésios 4:12 diz que um homem, refere-se a um homem maduro, de idade plena. E diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. E é a unidade que leva a esse aperfeiçoamento. Então veja bem, é a unidade de João 17, de Efésios 4, que leva ao aperfeiçoamento e à perfeição, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que é que leva a pessoa à perfeição e à medida da estatura completa de Cristo? O entendimento acerca do quê? Acerca de unidade. João 13, versículo 7 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, tu, ginosco, não entende mistério agora, mas tu, o ginosco, depois. Vai entender depois. Está muito claro que Jesus tem um entendimento, passa um entendimento, que é transitório, que é ascendente, que tem o tempo certo para se manifestar, para se revelar. Vocês viram? Vocês estão entendendo isso aí? Quer dizer, essa palavra grega ginosco, olha o que ele está dizendo. O que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. João 13, versículo 7. Essa é a questão. Então, isso prova que ele realmente não queria se revelar de fato. Apesar que ele fez isso em 3 etapas, né? Como Cristo, como Filho de Deus, que já falamos, e depois, por último, começa a falar como o próprio Deus. Então, Hebreus, quando nós lemos que ele foi gerado, vocês já entenderam, e lá em João 14, 20, eu vou até colar esse texto aqui para vocês. Eu já falei de João 13, né? O Evangelho de João fala muito nessa linguagem. Eu vou até colar para vocês aqui porque o negócio é forte. Olha o que diz aí, Evangelho de João 14, 20. E naquele dia vos ginosco, revelarei esses mistérios, que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então o próprio Jesus está falando que esse entendimento sobre ele e o Pai, ele só vai revelar naquele dia. Ele está dizendo, naquele dia vocês vão entender como é que se dá
essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que se dá eu e o Pai e eu? Como é que se dá eu estar no Pai, o Pai em mim, eu em vocês e vocês em mim? Vocês estão entendendo? Então, essas coisas é que nós precisamos entender realmente, que cai dentro daquilo que eu falei no começo dessa aula, que não tem semântica, hermenêutica, exegese para revelar. É só mesmo o Espírito Santo nessas questões. Aqui, tudo isso aqui que eu estou vendo aqui, eu já falei. Tudo isso aqui já falei, não precisa registrar. Aqui, vamos registrar. Lucas capítulo 10, versículo 22. Olha o que diz Lucas 10, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém ginosco conhece esse mistério. Quem é o Filho senão o Pai? Nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É só por revelação, irmão. Se você não está entendendo nada até agora, se a tua cabeça está um nó, é só por revelação mesmo. Se ele quiser revelar, ele vai te revelar. Fica em paz. Ele revelou para mim e hoje eu sou muito feliz em entender que ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele. Aqui nós vemos um uso especial então, desse ginosco, que só uns poucos podem receber. Esse ginosco do Pai não é para todo mundo, somente aqueles escolhidos para receber. Só que também aí tem um pessoal que usa isso para dizer que só os escolhidos, os salvos. Não, ele está dizendo, tem muita gente que lá do outro lado é que vai entender. O que vai ter de trinitário e dualista que vai chegar do outro lado e vai dizer, Jesus, mostra-nos o Pai. Cadê o Pai? Quero ver o Pai agora. Né? Vamos mais. Então ele só vem por revelação. Ok. Aí, João 10, versículo 38 diz assim: mas se as faço, não credes em mim. Crede nas obras, para que ginosco conheçais esse mistério, e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, olha só como ele vai se revelando aos poucos, né? E levando em consideração que essas coisas complexas foram escritas anos e anos mais tarde, 60, 70, quase 70 depois de Cristo, os evangelhos foram escritos. João 14, versículo 7. Olha como ele vai se revelando, principalmente o evangelho de João, ele vai se revelando. Se vós, ginosco, conhecesseis a mim, também ginosco conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o ginosco conheceis. Meu Pai. Esse texto é lindo. Esse eu tenho que guardar para falar nas aulas de Trindade. Se eu tivesse lembrado dele, tinha falado dele no começo. Olha só. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora, ele em carne, o conheceis através dele em carne. E o tendes, o que está escrito, irmãos? E o tendes visto. É brincadeira. O que ele está dizendo? Vocês olham para mim, vocês estão vendo o Pai. Eu sou o Pai. Se ele não fosse Deus, irmão, se ele fosse só o Messias, se ele fosse só o Messias naquela ideia judaica, que eles ainda estão esperando, esse apenas um enviado, apenas um profeta, apenas os muçulmanos esperam um Mahdi e eles esperam apenas um Messias, ele não teria autoridade para dizer o que ele disse e que eu acabei de ler, né? João
14, 17. Esse versículo que eu falei para você, você tem que guardar na tua cabeça, porque esse é lindo. João 17, 3. Quanto mais vai para frente, mais ele vai se revelando. E a vida eterna é esta, que te conheçam. Olha a oração. A ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é para conhecer a Deus. Nosso Pai é a evidência que nós fomos vivificados à vida eterna. Aqui tem um comentário que eu separei. Então, o que está tratando o texto? Que as pessoas precisam conhecer Deus através da manifestação de Jesus Cristo. João 17, 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste na oração. E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido, que saí de ti e creram que me enviaste. Por que Jesus orava ao Pai em João 17 e orou ao Pai pedindo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice? Primeiro, porque ele sabia que ia ficar registrado nos evangelhos. Segundo, porque tem uma lição moral aí muito grande. Terceiro, para exemplo, para que todos orem também. Ele ia orar para quem, afinal? Né? E quarto, para que essa figura de pai e filho se perpetue até o final e até que ele se mostre inteiramente. Acontece que mesmo ele se retirando para orar no monte, ele não fazia isso secretamente e anonimamente. Porque se Jesus fosse para o monte, para a montanha, orar, falar com o Pai, como ele foi, por exemplo, quando ele chamou os discípulos, aí chamou Pedro, Tiago e João, pediu para eles ficarem ali vigiando, e eles dormiram, lembra? Aí ele foi. Acontece que se ele quisesse fazer isso anonimamente, ele teria feito. Não é verdade? Se fosse no intuito de ter duas pessoas, pai e filho, ele faria anonimamente. A prova que ele fez isso apenas para dar exemplo, apenas para deixar registrado, assim como ele se batizou, ele não precisava se batizar. Eu pergunto para você, Jair, ele precisava se batizar? Oliveira, ele precisava se batizar? Ele não precisava se batizar. Ele precisava orar? Não, ele não precisava orar. Ele fez tudo isso para dar exemplo. E por que quando ele ia orar, ele fazia esse alarde, né, entre aspas? Ele chamava os discípulos, ele fazia questão que os escritores soubessem que ele estava indo orar. Né? O João tinha que saber, Mateus, que é o outro discípulo dele, tinha que saber. Por quê? Porque ele sabia que os evangelhos seriam registrados e que era importante que você conhecesse ele assim, como alguém que ora. O trinitário vai dizer como é que ele vai orar para ele mesmo. Então, como eu te disse, você vai ter que dizer para mim se Jesus é Deus. E se Jesus não é Deus, então, meu irmão, aí complica. E para encerrar, João 17, 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Por quê? Porque ele era o Pai, né, na dispensação do Velho Testamento. E estes ginosco conheceram, que tu me enviaste a mim. Na verdade, é uma linguagem também parabólica, que ele está falando ali de uma forma bem... como é que eu posso dizer? É uma forma ocultada. Essa oração de João 17 e outras passagens, se você vê ela sozinha, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o pessoal do sistema com relação ao dízimo, com relação ao templo, com relação ao sacerdócio. Se você vê sozinho essas passagens, principalmente de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é período interbíblico, transitório, se você vê essas passagens sozinho, você sempre vai ver errado e não vai ter essa revelação. Né? E então eu encerro aqui esses versículos. Se você, com esse novo entendimento, depois de terminar essa aula, abrir o Evangelho de João, principalmente o de João, e começar a ler novamente o Evangelho de João, você vai ter outra visão. Olha, vai ser uma nova experiência para a sua vida espiritual, viu? Vamos orar? Oliveira está dizendo, mas ele tinha que fazer, por exemplo, para o homem, mas ele tinha que fazer como homem. Isto também tem essa questão. Como homem para servir de exemplo para o homem. Exatamente.
É aquela dificuldade que a gente tem de entender a linguagem dele, né? Filho de Deus. Não, não é filho de Deus. Filho é no sentido de ter sido gerado, uma nova manifestação. Jesus não tem nenhum filho, ele não tem esposa, ele não, não criou nenhum filho. Tá? Vamos mais. Agora, para encerrar, quero convidar o Jair, Mariluz, Oliveira, Atevaldo, Eliseu e alguns irmãos ainda que estão pelo YouTube para orarmos. Quero orar aqui com você para que, se possível, se for da vontade dele, se ele assim quiser, que você tenha essa mesma revelação, esse conhecimento, esse ginosco, que você possa ter isso, porque nunca encaixavam as peças lá atrás. Igual a questão da lei. Uma lei de Moisés, lei cerimonial, lei ritual, lei de Deus, Torá, Decálogo. Só tem uma lei. Quem é que deu a lei para Moisés? Lei. A igreja não é pautada pela lei, a igreja é pautada pela doutrina dos apóstolos dada por Paulo. E depois, quando Pedro, Timóteo, Tito aprenderam com Paulo, eles também escreveram alguma coisa. E essas epístolas são a doutrina dos apóstolos, que repete 9 mandamentos do Decálogo, como está lá em Romanos 13:8 em diante, e outras passagens. Mas que é totalmente refeita. O tratamento com a igreja é outro, totalmente diferente. Mas o pessoal diz que tem lei de Moisés e que tem lei de Deus. Aí você vai ler a carta aos Gálatas, aos Colossenses, que fala as obras da lei? Não, essa parte não. Essa parte aí está falando dos preceitos de Moisés, os 613 preceitos. 613 preceitos. Essa parte está falando dos preceitos, 613 preceitos. Qual, por exemplo? Não, é que lá está escrito que aquele que não guarda o sábado deve ser apedrejado. Então a gente não apedreja mais o pessoal que não guarda o sábado, porque Jesus cravou na cruz os preceitos da lei de Moisés. Mas a lei de Deus continua. Aí eu digo, mas então por que tem o dízimo ainda lá na sua denominação? Não, o dízimo tem porque o dízimo é anterior à lei. Mas a circuncisão, o sacrifício e outras coisas também são anteriores à lei. Bom, aí não sei, tem que perguntar para o meu pastor. Se você quer continuar acreditando em três, tudo bem. Mas não vai falar que são 3 deuses, nem que são 3 pessoas, porque não encaixa. Fala 3 manifestações, 3 que testificam, 3 dispensações. E nós vamos orar agora para que você tenha esse entendimento, para que você receba essa paz, que só o príncipe da paz, que também é Pai da eternidade, possa dar a você. Vamos? Curva a sua fronte, feche seus olhos, se ajoelhe, sente como puder, como sentir. Mas mude de posição pelo menos. Faça alguma coisa, algum gesto que indique que você está realmente interessado em entender essas coisas. Quem sabe assim seja uma forma de fazer com que ele não resista ao seu coração e ao seu quebrantamento. E hoje ele pode se revelar a você. Vamos. Pai, Pai da eternidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor sabe que para mim não foi fácil. Foram em torno de 12 anos, até mais um pouco, que eu resisti, relutei, não achava importante, sentava com pessoas de 40, 50 anos de fé
E elas me diziam que isso era besteira, que eu tinha que tomar cuidado, que eu tinha que sair disso. E nas aulas que eu fazia, só aprendia a me afastar dessas coisas. As pessoas diziam para mim: o senhor lembra que a minha tia chegou para mim uma vez e ela disse: se afasta dessas pessoas, porque a escritura diz para você se afastar e nem sentar com elas. Mas eu não tinha paz, eu entendia o Deus Jeová diferente do Deus de Jesus, o Deus do velho, o Deus do novo, e não conseguia, não fechava, não tinha coerência, eu não tinha paz. Alguma coisa faltava. E o fato é que desde o dia que eu entendi isso, que o Senhor me mostrou depois de tanto relutar, eu tive paz. E esse é o motivo pelo qual eu estou gravando essa videoaula e mais outra que vou fazer. E os programas que faço e tudo que faço, levando o Evangelho. Porque em tudo que há de mais importante no Evangelho é exatamente a boa nova de que o Senhor esteve aqui como segundo Adão e morreu por nós. O Senhor não mandou outro, o Senhor não viu, não sabia das coisas e nos deixou ao léu, abandonados na mão do mal, do pecado, sabendo que Adão e Eva cairiam e não restabeleceria esse pacto, essa aliança. Mas o Senhor se fez carne, o Verbo se fez carne, esteve aqui, morreu por nós. E sendo a ressurreição e a vida, recebeu todo o poder, voltando novamente ao trono celestial, se manifestando agora como Espírito, habita dentro de nós. E essa história, e esse entendimento, e essa coerência hoje me dá paz. Eu já vi testemunhos de muitas pessoas, depois que eu entendi isso, que o Senhor me revelou, e o qual eu agradeço profundamente. O Senhor é testemunha de quantas pessoas eu já pude ser bênção na vida delas, porque agora elas ouvindo isso, e entendendo isso, elas se livram de cair em armadilhas, em ciladas, em doutrinas erradas, distorcidas, que inclusive colocam o Senhor como um simples Cristo, como um simples Messias. Colocam o Senhor até como se não fosse Deus. Eu me preocupo muito com isso, o Senhor sabe. A minha luta diária é falar e querer que o Teu Espírito Santo venha persuadir, venha convencer, venha revelar essas coisas a cada pessoa que me assiste, que me ouve, que é atendida, que recebe essas palavras. Ó Deus, onde houver uma alma aflita agora pedindo a Ti a revelação da Sua divindade, querendo saber se o Senhor é 3, se o Senhor é 2, se o Senhor é 1, como o Senhor se manifesta, como se dá o processo das dispensações. A verdade é que em parte nós conhecemos, a verdade é que nós não sabemos ainda, e temos humildade em reconhecer isso. Os fariseus, o sistema religioso, eles querem saber tudo, fica feio para eles, eles acham vergonhoso dizerem que não sabem. Mas os teus pequeninos têm recebido essa revelação, esse entendimento de que o Senhor é um, e que o Senhor, o próprio e único e verdadeiro Senhor, nosso, do céu e da terra, esteve aqui por nós e morreu. Derramou seu sangue por cada um de nós.
O Senhor esteve aqui. Que isso possa ser revelado na alma, na mente, no coração de cada vida que nos assiste, Senhor. Porque com todo o conhecimento, toda a aula, todos os versículos, todas as citações, e toda a coerência, e tudo que podemos fazer aqui humanamente, de nada disso adiantaria se não for o Teu Espírito Santo. O que é natural fizemos, e agora o que é sobrenatural pedimos a Ti, Senhor. Se for da Sua vontade, revela-se, revela-se, revela-se. A Tua igreja, revela-se a Teus filhos, para que eles tenham paz, para que eles se dirijam a Ti de forma mais coerente, para que eles conheçam a Ti, para que eles glorifiquem a Ti, para que eles tenham um amor puro por Ti, entendendo que o Senhor esteve aqui, o Senhor, o próprio Criador, o Criador das criaturas, esteve aqui e morreu por nós. Aleluia! Oh, meu Deus! É isso que eu te peço agora, se possível. Revela-se, Senhor, a Teus filhos. É o nosso pedido agora, de toda a alma, de todo o coração. Amém. Abra aí Apocalipse 21, versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Acho que tá bom, né, irmãos? Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou Jesus, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Muito bem. Apocalipse 22 também diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É isso. A gente poderia ler tanta coisa, mas eu também poderia ter citado Paulo, que foi até o terceiro céu, conhecido como paraíso, não é isso? Paraíso. Vocês sabem que fizeram até uma música que diz assim: ao que está sentado no trono. Aqui, Apocalipse 5, 7, Apocalipse 5, 13. Quantos tronos tem? A gente só vê um trono. Apocalipse 5, 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Quem é que estava sentado no trono? Jeová ou Jesus? Só para você ter uma ideia. Começaram a chorar. Aí veio uma voz e disse assim: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
Hã? Então, quem é este que está no trono? No versículo 8 diz que os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. E o pessoal ainda diz que Jesus não é Deus e não pode receber adoração. Hein? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. Meus irmãos. Então é isso. Como eu estava dizendo, para finalizar agora sim, eu prometo. Paulo teve uma experiência, se no corpo, se fora do corpo, ele não sabe dizer. Mas ele esteve no paraíso. E eu pergunto a vocês: quantos deuses ele viu? Porque alguém pode dizer assim, né, nessa hora: não sei, eu nunca fui lá, eu nunca morri para estar lá. Ah, tá bom. Obrigado pela presença de todos. Foi muito bom hoje estar com vocês.